Olá, eu sou o Thales. O episódio começa com o Lanterna Verde entrando no cacete para um mecha gigantesco. Enquanto ele está caído no chão, a Mulher Gavião vem tentar vingá-lo, mas também acaba entrando na pancada. Superman, o Caçador de Marte e Flash logo entram na batalha e a Mulher Gavião se pergunta quem deve estar controlando essa monstruosidade. Logo, descobrimos quem é diabolicamente por trás desse robô. Dentro de um barco no meio do oceano, estava ele mais uma vez, o homem mais inteligente do universo, Lex Luthor. Ele desce o cacete na Mulher Gavião e no Caçador de Marte com toda a facilidade, e Superman tem que vir pelas costas do robô para começar a abrir um buraco. Assim que esse buraco está aberto, Superman manda o Batman arremessar uma de suas bugigangas lá pra dentro, e é isso que o Homem-Morcego faz, e causa uma grande explosão lá no centro do robô. O próprio Luthor, que ainda estava lá no barco, acabou recebendo um choque por causa do curto-circuito, e seu barco também explodiu, o fazendo ser ejetado para dentro d'água. O gigantesco robô, entretanto, lá no meio da cidade, estava caindo e iria tirar a vida da Mulher Gavião, do Lanterna Verde e do Caçador de Marte. Só que o Flash veio correndo em alta velocidade, formando um gigantesco furacão e impedindo a queda daquele robô em cima deles. Só que por isso ele não esperava. Mesmo assim, o robô explodiu e simplesmente desintegrou uma gigantesca parte da cidade. Batman e Superman não entenderam nada. Assim que os heróis que foram pegos por aquela explosão acordam, o robô estava perto deles, mas todos os outros heróis simplesmente desapareceram e o Caçador de Marte tenta entrar em contato com eles, mas assim que usa seus poderes telepáticos, ele vê imagens estranhas e sente uma dor terrível que quase o faz desmaiar. Lanterna diz que os outros não devem estar muito longe e todos se espalham para procurar por eles. Logo, o Lanterna e o Flash chegam até uma cidade que está um tanto quanto estranha. Parece que eles voltaram no tempo. O carro do sorveteiro está passando e o Lanterna não vê isso desde que ele era criança. Assim que pega um jornal no lixo, algo de errado não está certo. A data é a mesma de hoje, porém, eles estão em outra cidade. Subitamente, os heróis veem um bandidinho subtraindo um Stradivarius de dentro do museu da cidade. As autoridades aparecem para tentar impedi-lo, porém, eles não são páreos para a força desse super vilão, e o Lanterna Verde tem que intervir. O vilão olha para ele e diz que não adianta se disfarçar, ele sabe que é o Guardião Verde, mas seu truque não vai funcionar. Lanterna Verde não entende o que ele disse, mas acaba sendo atingido pelo ataque do vilão e sai voando dali. O homem aproveita para fugir da cena do crime, mas Lanterna consegue se recuperar a tempo de pelo menos pegar o Stradivarius de volta. Nem ele nem o Flash entendem por que o vilão o chamou de Guardião Verde, e do nada, um homem aparece no teto de um daqueles prédios dizendo para eles que o crime ali naquela cidade não compensa. Esse homem parece ser uma espécie de herói e parte para cima do Flash, o acertando com uma forte pancada. Ele recupera o violino, mas o Lanterna remove o seu cinto que lhe dá poderes, e agora aquele herói não pode fazer nada. Abruptamente, o Homem-Gato e sua assistente aparecem para entrar em combate contra o Lanterna Verde. Eles descem o cacete no herói, mas o Caçador de Marte e a Mulher Gavião logo aparecem para ajudá-lo. John diz que eles parecem não estar mais em Metrópolis, e do nada todos são atingidos por uma furadeira gigantesca. Aquele é o Guardião Verde. Ele prende a Mulher Gavião em uma gaiola utilizando seu anel, e o Flash vai tentar ajudá-la, porém ele é impedido por um outro velocista. Lanterna Verde aqui tem que partir para cima do Guardião Verde, e vemos um jovem do outro lado da rua torcendo pelos heróis da cidade. Aquele herói do cinto recuperou seus poderes e acertou o Caçador de Marte pela covardia nas costas. O pobre herói saiu voando e atingiu um prédio, e os escombros estavam prestes a tirar a vida daquele jovem. Vendo isso, o Flash se apressou para salvá-lo. Essa cena alertou o velocista daquela cidade e ele mandou seus colegas heróis pararem de atacar. Segundo ele, uma pessoa que arrisca a própria vida para salvar outra pessoa não pode ser do mal. Ele então leva o pessoal da Liga da Justiça para conversar em seu quartel-general. Aqueles heróis formam um grupo conhecido como a Guilda da Justiça. Lanterna Verde então apresenta seus colegas para eles, e depois da guilda se apresentar, eles apresentam também aquele jovem que se chama Ray Thompson. Ele é um membro júnior da guilda. O sonho desse jovem é se tornar um herói quando crescer. Repentinamente, o Caçador de Marte começa a passar mal. Um dos membros da guilda fala que talvez um pouco de biscoitos com leite iria fazê-lo melhorar, e pede para a assistente do Homem-Gato fazer alguma coisa na cozinha. Ela chama a Mulher Gavião para ajudá-la, porém vemos que a heroína não gostou nem um pouco disso, pois não quer se separar dos homens. O Lanterna Verde puxa ela pro cantinho e diz que talvez seja melhor que ela finja estar gostando
gostando disso para poder agradar aqueles heróis. As duas então vão para a cozinha e o Lanterna fala algo interessante para o Flash. Acontece que quando ele era criança, seu pai comprava diversas revistas de quadrinho para ele, e uma dessas revistas era a respeito da Guilda da Justiça. Todos aqueles heróis faziam parte desse quadrinho, e o Lanterna Verde está achando isso muito estranho. Uma coisa ele sabe: esses quadrinhos o ensinaram o que verdadeiramente significava ser herói. Em seguida vemos uma reunião dos supervilões daquele lugar, e aquele que subtraiu o violino dizia que brotaram novos super-heróis na cidade, e alguns deles têm os mesmos poderes que o pessoal da Guilda da Justiça. Um desses supervilões então decide propor uma aposta. Aquele dos 4 que conseguir fazer o crime mais perverso de todos irá obter a chance de fazer um plano para destruir a Guilda da Justiça, e além disso, fazer esses novos super-heróis desaparecerem. Vemos então que um daqueles heróis da Guilda estava conversando com o pessoal da Liga da Justiça. Ele é o cientista do grupo e diz que, segundo seus estudos, existem diversos universos paralelos, e provavelmente enquanto o Flash tentava salvar seus amigos da explosão, ele acabou vibrando no mesmo ritmo que o universo da Guilda da Justiça vibra, e por causa disso eles foram levados até ali. Ou seja, o Flash criou a barreira dimensional que levou todo mundo até ali, mas ele diz que foi só um acidente. Lanterna Verde, entretanto, diz que isso ainda não explica por que ele lia quadrinhos a respeito da Guilda da Justiça quando ele era criança, e o Caçador de Marte diz que talvez os criadores desses quadrinhos tivessem seu subconsciente ligado a essa terra da Guilda da Justiça. Tudo que eles pensavam ser imaginação eram, na verdade, memórias psíquicas de coisas que aconteceram de verdade. Mulher Gavião interrompe todo mundo e diz que o que importa de verdade é voltar para a terra deles, e ela quer saber como fazer isso. O herói cientista então mostra para eles o protótipo que ele estava construindo para viagens interdimensionais. Só existe um problema: eles ainda não têm uma fonte de energia capaz de ligar aquela máquina. A Liga da Justiça terá que ficar presa naquele universo por mais um tempo. O herói então diz que não vai descansar até descobrir uma maneira de mandá-los de volta para casa. Do nada, os policiais aparecem no quartel-general da Guilda. Eles receberam uma carta dos vilões que estavam declarando seu desafio para os super-heróis, dizendo que iriam cometer 4 crimes baseados nos 4 elementos: fogo, ar, água e terra. Pegue-nos se forem capazes. Assinado a Guilda da Injustiça. O líder da Guilda da Justiça então pede a ajuda da Liga, e Ray Thompson vai pegar os anéis que transformam o pessoal da Liga em membros honorários da Guilda. Lanterna Verde fica em choque, pois quando ele era criança, podiam comprar esses anéis mandando uma carta para a editora dos quadrinhos. Agora, eles têm que partir para o combate e Ray Thompson quer acompanhá-los. O Caçador de Marte diz que isso não seria bom para uma criança, mas o Homem-Gato, ou Catman, diz que não tem problema, e isso deixa o caçador em choque. O cientista do grupo, entretanto, vai ficar ali no quartel-general trabalhando numa maneira para enviar os heróis de volta para seu mundo. O primeiro dos vilões que aparece subtraindo uma joia é aquele mágico, e logo o Lanterna Verde e o Velocista vêm pará-lo, mas ele não vai ser levado sem lutar. O mestre da música foi atrás de um avião antigo que não tem preço, e a Mulher Gavião e o Guardião Verde vão atrás dele. Ela quer pará-lo destruindo o avião, mas o Guardião Verde diz que ela não pode fazer isso, pois aquilo é uma relíquia. Eles terão que dar outro jeito. O prefeito da cidade estava inaugurando uma fonte, porém foi congelada pelo vilão, o Senhor Tempestade. Flash e a assistente do Catman vieram impedi-lo. Lanterna Verde e o Velocista ainda estavam lutando contra o mágico, porém ele conseguiu usar uma magia para desaparecer. O outro vilão estava subtraindo o troféu feito de ouro do campeonato de tênis da cidade, mas logo Catman, Ray Thompson e o Caçador de Marte vieram impedi-lo. Vemos que o Homem-Gato é completamente maluco e deixou Ray Thompson dirigindo sua moto para que ele pudesse pular no caminhão. O Guardião Verde e a Mulher Gavião ainda estavam atrás do mestre da música, mas ele fez alguns trabalhadores caírem de um prédio e a Mulher Gavião teve que voltar para salvá-los. Ela então continuou atrás do mestre da música, mas foi derrotada por ele. O Tempestade ainda estava lutando contra o Flash e a assistente do Catman, mas de repente um caminhão cheio de bombas partiu para cima do ônibus das freiras e o Flash teve que salvá-las, mas acabou causando uma explosão e o Tempestade congelou os dois. Caçador de Marte teve que ajudar o Catman, mas depois de colocá-lo de volta em sua moto, John sentiu muita dor de cabeça e abruptamente teve a visão de uma gigantesca explosão que destruía a cidade. Catman e Ray Thompson voltaram para ver como ele estava. Vemos que a Mulher Gavião caiu em um cemitério e o que ela viu escrito nas lápides a deixou em choque. Eram os nomes de todos os heróis da Guilda da Justiça. Logo em seguida, vemos que os supervilões
vilões da Guilda da Injustiça estavam tentando decidir quem foi o vencedor da aposta, até que de repente o Senhor Tempestade apareceu e trouxe com ele o Flash e a assistente do Catman. Ele foi o vitorioso e agora tem planos muito maiores do que isso. Ao mesmo tempo, vemos que a Mulher Gavião contou para o Caçador de Marte e para o Lanterna Verde que encontrou os túmulos dos heróis da Guilda da Justiça, e aqueles que eles estão vendo agora devem ser algum tipo de clone ou até mesmo robôs que estão em seus lugares. Lanterna Verde, entretanto, não acredita nisso e sai voando dali. A Mulher Gavião tem que ir atrás dele para tentar acalmá-lo. O pessoal da Guilda da Justiça recebeu uma ligação da polícia dizendo que os vilões acabaram de atacar a cidade e estavam fugindo em um dirigível. O Caçador de Marte observou tudo isso com cara de espanto. Em seguida, percebemos que a Mulher Gavião alcançou o Lanterna Verde, que foi até o cemitério ver com seus próprios olhos. Era tudo verdade. Ele agora quer ter as respostas para o que está vendo. Ele então para o carro do sorveteiro e pergunta o que é aquilo no alto do morro lá no cemitério, mas o sorveteiro diz que tem que terminar sua rota e quer sair dali. Mas o Lanterna Verde sabe que ele nunca para o caminhão de sorvetes e não vende nenhum sorvete para ninguém. O homem fica completamente desesperado e fala pro Lanterna Verde parar com isso, pois ele pode escutá-los. Lanterna pergunta quem é ele, mas o motorista diz que não pode mais responder e sai acelerando dali. Os outros heróis encontraram o dirigível, mas não podiam simplesmente derrubá-lo, pois o Flash e a assistente do Catman estavam amarrados lá. Eles teriam que dar outro jeito, e o próprio Catman consegue utilizar sua moto subindo um prédio e se jogando para cima do dirigível. Ele entrou e começou a descer o cacete em todo mundo. Ao mesmo tempo, Lanterna Verde e Mulher Gavião foram até uma biblioteca tentar encontrar respostas, mas todos os livros estavam em branco. Eles foram até o porão para dar uma olhada nos jornais, mas não tinham arquivos, apenas uma parede. Mulher Gavião quebrou essa parede e lá dentro eles encontraram uma antiga estação de metrô. Tudo estava destruído, parecia ter havido uma batalha, e o Lanterna Verde encontrou um jornal de 40 anos atrás, a mesma data do último quadrinho da Guilda da Justiça. Enquanto Catman lutava contra os supervilões, Flash fez um furo no dirigível e a aeronave começou a balançar, fazendo o mágico cair lá de dentro e ser salvo pelo Caçador de Marte. A assistente do Catman quase caiu, mas Flash a segurou e aquele outro super-herói veio salvá-los. Catman tirou todos os supervilões lá de dentro do dirigível, pois ele estava quase caindo, e todos foram presos. O que o Flash mais achou estranho é que na cidade só tem 2 policiais. Todos então voltaram para o quartel-general, onde o Lanterna Verde e a Mulher Gavião já aguardavam. Lanterna então disse para todos que aqueles não são a Guilda da Justiça de verdade. Ele então mostra um jornal que a matéria principal dizia a respeito da morte de todos os integrantes da Guilda da Justiça. Ray Thompson tenta defendê-los dizendo que aquilo deve ser algum tipo de piada, mas Lanterna Verde insiste dizendo que os verdadeiros heróis estão verdadeiramente sem vida, pois ele viu os túmulos deles. Repentinamente o telefone toca, eram os policiais pedindo por ajuda, pois um monstro está atacando a cidade. Os heróis terão que ir até lá, mas o Lanterna Verde tenta impedi-los. Ele diz que tudo naquela cidade é muito estranho, parece ser a memória de uma civilização que foi destruída 40 anos atrás. No mesmo tempo que a Guilda da Justiça deu sua vida para tentar salvar a todos, e os quadrinhos pararam de ser publicados. Um dos heróis da Guilda fala que se o que o Lanterna Verde está dizendo é verdade, então quem está criando essa ilusão? O Caçador de Marte tem a resposta. Ele diz que todos deveriam perguntar para Ray Thompson. O jovem não entende por que deveriam perguntar para ele, e John Jones responde que é porque ele é a causa de tudo. O Caçador de Marte então entra em sua mente e revela sua verdadeira forma, uma criatura mal formada que tem poderes telepáticos, e o atinge utilizando esses poderes. O monstro que estava atacando a cidade aparece para destruir os heróis que partem para cima dele, mas o Lanterna Verde fala para eles não fazerem isso, pois é apenas uma ilusão. O verdadeiro inimigo é Ray Thompson. Apenas o Lanterna, o Flash e a Mulher Gavião ficam para combatê-lo, mas eles não parecem ter força suficiente para vencê-lo. O maligno ser diz que nesse mundo ele é quem manda e derruba o telhado em cima do Lanterna. Caçador de Marte utilizou essa oportunidade para atacá-lo por trás, mas Ray conseguiu derrubá-lo mais uma vez. Mulher Gavião partiu para cima dele, mas não conseguia quebrar seu campo de força e foi atacada pelas costas. Ray então foi tirar a vida do Lanterna, e os heróis da Guilda da Justiça viram o que estavam acontecendo, mas ficaram com medo de intervir, pois se derrotassem o Ray, eles deixariam de existir. Eles, entretanto, não podiam deixar que algo tão maléfico continuasse e decidiram se sacrificar para salvar os heróis e o mundo. Eles então partiram para cima do Ray Thompson, que tinha poderes extremos, mas foi jogado lá para fora daquela casa por um deles. O velocista
motorista então fez um furacão a seu redor e Ray começou a voar, mas logo conseguiu parar o herói. Todos então se juntaram para atacá-lo de todos os lados e Ray começou a passar mal, caindo no chão sem vida. Os heróis o eliminaram friamente e Lanterna Verde só pôde assistir enquanto eles desapareciam. Todo aquele lugar também desapareceu, pois era tudo uma ilusão do Ray. O Caçador de Marte diz que Ray deve ter ficado daquele jeito por consequência da radiação das bombas que destruíram aquele mundo. Com seus novos poderes, ele escolheu recriar todos os heróis que ele costumava gostar quando criança. E de repente os heróis ouvem o carro do sorvete se aproximando e os moradores da cidade também. Lanterna Verde pede desculpas por ter destruído o mundo deles, só que todos na verdade estão felizes. O próprio motorista do caminhão de sorvete ficou preso ali por 40 anos e agora todos terão a chance de reconstruir suas vidas. Agora, como a Liga vai voltar para casa? Lanterna então pensa que talvez aquele herói tenha verdadeiramente feito um dispositivo interdimensional e eles encontram o tal dispositivo. O Lanterna então utiliza seu anel para dar a energia necessária para fazê-lo funcionar e todos viajam de volta para a sua terra. Batman e Superman não conseguem acreditar nessa história e o Lanterna Verde está triste, pois ele queria que seus heróis da infância não tivessem perdido a vida. Obrigado por assistir, até o próximo!